Olá, meu nome é Joyce Caetano. Eu vou falar sobre dinâmica, força elástica e força de tração. A dinâmica é a parte da física relacionada à mecânica que estuda os movimentos, o que os produz e o que os modifica. No caso, o criador dos princípios que regem a dinâmica foi Isaac Newton, e são 3 princípios. O princípio da inércia, que diz que se um corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso, e se está em movimento, ele permanecerá em movimento, a menos que uma força haja sobre eles. A segunda lei diz que a força aplicada sobre um corpo é igual à sua massa vezes a aceleração. E a terceira é a lei da ação e reação, onde se A exerce uma força sobre B, B exercerá a mesma força sobre A, só que em sentido contrário. Sob o aspecto de trabalho muscular, a força dinâmica ela também é denominada isotônica. Essa força dinâmica ela pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva quando a força aplicada é maior do que a força de resistência, ocorrendo, portanto, a contração do músculo. Já a força dinâmica negativa é quando a força aplicada ela é menor do que a força de resistência, provocando, portanto, o alongamento do músculo que se encontra contraído. A força elástica ela é a força que analisa a deformação dos corpos elásticos, ou seja, a força das molas, que também é chamada de lei de Hooke, certo? Então, digamos que temos uma mola, esse é o seu tamanho normal. Se nós a esticamos, a tendência dela é exercer uma força para que ela volte ao tamanho normal. Se você a comprime, a força exercida também é no sentido de que ela volte ao seu tamanho normal. Essa é a força elástica, que é medida por uma formulazinha, essa aqui. Força é igual a K vezes X, onde K se refere ao quão dura é a mola e X se refere ao quanto que essa mola foi deformada. A unidade de medida é em newtons por metro e X é em metro. Tá? Já a força de tração é aquela que é medida por meio de fios e cordas. Esse fio é chamado de fio ideal, ou seja, é um fio sem massa. E a força que ele exerce sobre os corpos é sempre no sentido de puxar. O fio sempre vai puxar, nunca vai empurrar. Então, imagine 2 corpos sendo puxados pelo mesmo fio. A força que ele exerce sobre esse corpo é a mesma que exerce aqui, nessa ponta, tá? Independente do sentido aqui dos objetos, dos corpos, a força exercida pelo fio vai ser sempre a mesma. Essa força, imagine que aqui é 2 newtons, aqui também será 2 newtons. Se aqui são 4 newtons, aqui também será 4 newtons. Então é isso. A força dos 2 lados será sempre a mesma. Então é isso. Muito obrigada. Olá pessoal, me chamo Vitor Alves. Nossa equipe ficou com o tema de forças e eu irei falar referente a força reativa e força rápida. A força reativa é a capacidade do músculo em gerar um impulso elevado, entrando em um ciclo de alongamento e encurtamento. Um bom exemplo é o squat jump. Para quem não conhece, é o agachamento com salto, onde o indivíduo ele vai ficar agachado em isometria e vai fazer o salto. Assim o músculo ficará em um ciclo de alongamento e encurtamento durante esse movimento. Força rápida ou explosiva, ela também é conhecida como potência. Essa força ela está associada à capacidade do sistema neuromuscular de se movimentar ou movimentar objetos em um determinado tempo, o máximo de vezes, ou seja, realizar movimentos em sua velocidade máxima. Bons exemplos são atletas velocistas, arremessadores ou lançadores.
Oi, meu nome é Bruna Rodrigues. A minha equipe ficou responsável por falar das forças na biomecânica e eu vou falar sobre 3 delas. A primeira é sobre a força normal, que ela é basicamente uma força de contato que impede do objeto afundar na superfície que ele está. Por exemplo, eu tenho o chão, eu tenho uma mesa e eu tenho um bloquinho de 2 quilos em cima dessa mesa. O chão, ele vai fazer uma força para cima e o bloquinho ele vai fazer uma força para baixo, que é a lei da atração de 2 corpos. A mesa ela vai ser a força normal, que ela vai agir impedindo que o bloquinho desça, só fazendo a força normal. E a força de reação da força normal é a força de compressão. A segunda força é a força gravitacional, que ela diz que todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa, que eu falei até da lei da atração de 2 corpos na força normal, que é aquela força que faz com que a gente não caia da Terra, já que a gente sabe que a Terra não é plana, e é a mesma força que faz com que a Lua gire em torno da Terra. E ela é representada pela fórmula Fg, que é força gravitacional, igual a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. A minha terceira e última força é a força peso. Ela é bem parecida com a força gravitacional. Ela é basicamente a força que a gravidade exerce sobre um corpo. E a gente precisa entender que peso é diferente de massa. Massa ela não se altera independente do local. Se eu tenho 55 quilos aqui na Terra, eu vou ter 55 quilos lá na Lua. O peso ele se altera dependendo da aceleração gravitacional do local onde seja medido. Aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E a fórmula que a gente pode descobrir esse peso é peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Olá pessoal, meu nome é Alisson. A nossa equipe ficou responsável por apresentar o título de força, certo? E eu vou falar de 2 tipos de forças, que são elas, força de resistência e força de potência. Quando força de resistência, podemos defini-lo como a habilidade de um grupo de músculos exercer um esforço máximo ou excessivo por um extenso período de tempo, chegando a obter uma capacidade muscular. Ou seja, a capacidade de uma pessoa resistir a um esforço físico, e também podemos dizer que seria um tanto de tempo que você consegue manter uma mesma força, né? Também a gente pode dar exemplos como você é uma pessoa que não tem o costume de fazer exercícios, né? Quando você começa a caminhar, você passa um período de tempo caminhando, logo após o seu corpo se acostuma, ou seja, ganha uma resistência e você já passa a correr, né? Isso a gente pode definir como uma resistência também. Como também nadar, você ganha resistência cardíaca, resistência respiratória, andar de bicicleta. São exemplos de atividade onde o seu corpo pode adquirir várias resistências, vários tipos de resistências, como aeróbico, anaeróbico, resistência muscular, resistência a forças e, por fim, força de potência. Podemos dizer que é o conjunto de forças versus velocidade, né? Você imprimir uma determinada força com uma determinada velocidade de movimento, gerando assim uma potência. Ou seja, um exemplo, ao andar de bicicleta, a força que você aplica no pedal com a velocidade que você gira o pé, o gira-pé, que é onde fica o pedal, ali você gera uma potência, entendeu? Pronto, eu fiquei responsável por esses 2 tipos de força. Agradeço a todos. Muito obrigado. Olá, me chamo Gabriel e eu vou citar 3 exemplos de força muscular. A primeira força é a força muscular, que pode ser definida, como uma força ou tensão que um músculo ou mais, corretamente, um grupo muscular consegue exercer contra uma resistência, seja excêntrica ou concêntrica, em um esforço máximo.
existindo, né, 4 tipos básicos de contração muscular, que é a isotônica, isométrica, excêntrica e a isocinética. A segunda força é a força máxima, né, que caracteriza-se como a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração voluntária máxima, né, de um músculo ou de um grupo muscular. E a terceira e última é a força explosiva. Esse tipo de força está associado com a capacidade do sistema neuromuscular de se movimentar ou movimentar objetos de um determinado tempo o máximo de vezes possível, ou seja, realizar um movimento em velocidade máxima. Movimentos com força rápida são programados, ou seja, são processados por meio do sistema nervoso central. Olá, meu nome é Patrícia Tavares e eu vou falar um pouco sobre a força de atrito, força de arrasto e força do empuxo. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos e ela pode ser classificada de duas formas: a força de atrito estático e a força de atrito cinético ou dinâmico. A força de atrito estático ela atua sobre objetos em repouso e impossibilita que ele inicie um movimento. Podemos usar isto aqui como um exemplo. Digamos que eu empurro este bloco. Eu exerço uma força e ele não se mexe. E aí eu coloco mais força e ele ainda não se mexe. Então, para saber a força que eu preciso fazer nesse bloco para ele ficar na iminência do movimento, você precisa quebrar a força de atrito. Já a força de atrito cinético ou dinâmico é quando o objeto está em movimento. Quando você tem um objeto em movimento, o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. E esta é a forma que usamos. A força de atrito é igual a μ vezes N. Agora eu vou falar um pouco sobre o empuxo. O empuxo é a força que atua sobre objetos parcialmente ou completamente imersos em fluidos como ar e água. Através deste desenho, podemos observar que temos um objeto dentro de um líquido e as setas representam a pressão. As setas na parte superior são menores do que as setas na parte inferior, pois a pressão abaixo logo é maior do que a parte superior. E então, pela diferença de pressão que existe, nós conseguimos definir o que é o empuxo. Para finalizar, vou falar sobre o empuxo. O empuxo é aquela força que atua sobre objetos que são parcialmente ou completamente imersos em fluidos como ar e água, porém ele depende de vários fatores, como a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e o volume deslocado.